Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o canal, que dessa vez é uma videoaula, mas também é um vídeo da nossa série Frutificando, onde hoje eu quero trabalhar com vocês um dos assuntos que é de grande valia na nossa sociedade. Hoje o valor da leitura se perdeu e poucos jovens, poucas pessoas têm o hábito da leitura. Porém, existe um livro que é indispensável e que é obrigação, ele deve ser lido por nós, principalmente pelos cristãos, que é a Bíblia Sagrada. Este livro aqui é indispensável e por mais que você não goste de leitura, este livro você precisa ler, meditar, estudar. E hoje a gente vai entender o porquê é importante ler a Bíblia. Não ler, na verdade, mas estudar a Bíblia. Por que devemos estudar a Bíblia? Este é o tema desta aula, esse é o tema desse vídeo que eu gostaria de abordar com vocês. Eu tenho aqui do meu lado um PDF, um guia da nossa lição, mas também tenho aqui um texto e algumas anotações. Então, se você quiser, sei que isso vai ajudar você, vai enriquecer o seu conhecimento, pegar um papel, uma caneta e escrever os pontos que você mais se interessar nessa aula, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, beleza? Então, para começarmos a nossa conversa, eu propus um texto base, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ora, a Bíblia é esta palavra, essa escritura divinamente inspirada. A Bíblia é um livro que, ao longo dos séculos, nunca envelheceu. A Bíblia é um dos livros que tem o maior impacto social, cultural, emocional e espiritual. É divinamente inspirada. É um livro que foi escrito por homens, mas que foi guiado por Deus. É um livro que tem vários escritores humanos, mas só um autor. Este autor é Deus. E olha que privilégio temos quando lemos a Bíblia. A Bíblia é o único livro do mundo em que quando você lê na presença do autor. Quando você lê a Bíblia, o próprio autor dela, que é Deus, se faz presente. E você pode questionar, você pode buscar, conversar com o autor, que ele com certeza vai te revelar coisas maravilhosas acerca da sua palavra. A Bíblia, como eu disse, ela não envelhece, ela não é antiga. Muita gente tem esse preconceito, dizendo que a Bíblia é antiga. Só que a Bíblia não envelhece. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ela relata com precisão o tempo e os momentos que vivemos hoje naquele século antigo. A Bíblia ela é indispensável para o conhecimento, para o aperfeiçoamento e para a vida cristã em si. Então a Bíblia ela tem esse poder. Ela não é um livro comum, ela é o livro dos livros. Eu anotei aqui, o ponto mais importante de estudar a Bíblia, de estudar bibliologia, que é o estudo da Bíblia, é pensar o seguinte: a bibliologia nos ensina que a Bíblia ela tem um personagem como centro principal. Esse personagem é Jesus. O Antigo Testamento aponta para Jesus, profetiza a chegada de Jesus, aguarda Jesus. O Novo Testamento revela, mostra, anuncia, descreve, comprova Jesus e as suas obras. Jesus é o personagem principal da Bíblia, é o centro da Bíblia. Se tirarmos Jesus da Bíblia,
a Bíblia deixa de ser Bíblia. Se tirarmos Jesus da Bíblia, a Bíblia vai se tornar apenas um livro qualquer. É como se tirar os números da matemática, como se tirar as estrelas do céu, como se tirar os peixes dos oceanos. Esta é a Bíblia sem Jesus. A matemática sem número, o céu sem estrelas e os oceanos sem os peixes. Então Jesus Cristo é o personagem mais importante e é o centro da Bíblia. Outro ponto é, por que devemos estudar a Bíblia Sagrada? E aqui eu quero começar a pensar com vocês em 3 pontos principais. Primeiro, ela é o único manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. O crente foi salvo não para ficar de boa, tranquilo. Tô salvo, então tá bom. Não. O crente foi salvo para servir ao Senhor. Isto está em Efésios capítulo 2, versículo 10 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Então a Bíblia é o livro, texto e principal do cristão. Ela é importante para que o cristão saiba qual é o seu desempenho, qual é a sua missão, qual é a sua finalidade no reino de Deus. Eu vou ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olha o que está escrito lá. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Devemos estudar a Bíblia porque ela vai nos aprovar diante de Deus. Um obreiro só se torna obreiro aprovado quando ele tem a Bíblia como fonte principal de estudo e que ele maneja bem, que ele sabe bem, que ele consegue explicar, decorrer, pregar, falar sobre a Bíblia. Então, o primeiro ponto, é importante estudar a Bíblia porque ela é o único manual de vida do cristão. Um profissional sabe empregar com evidência as ferramentas do seu ofício. Essa evidência não é automática. Essa eficiência não acontece da noite para o dia. Ela vem através de um estudo e prática. Assim deve ser o crente em relação à Bíblia. Ele deve ter esta ferramenta com estudo e prática e deve empenhá-la com sabedoria e com eficiência. Portanto, quando alguém toma tempo para estudar a Bíblia, este efeito será glorioso e trará edificação espiritual e engrandecimento ao reino de Deus. Segundo ponto, por que devemos estudar a Bíblia? Porque ela é alimento para as nossas almas. Isso está em 1 Pedro, melhor dizendo, capítulo de número 2, versículo 2. Eu quero ler com vocês lá. E você que puder também, abre aí a Bíblia, anota. Vamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. O que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2? É isso aqui. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não o falsificado, para que por ele vades crescendo. Não há dúvidas que o estudo da palavra de Deus traz nutrição e crescimento espiritual. Ela é tão indispensável quanto o pão para o corpo. Uma pessoa que ela não se alimenta, que ela não come nada, o que tende a acontecer com ela é morrer. Assim é a vida espiritual do cristão. Quando ele não se alimenta, quando ele não come deste pão que é a palavra, quando ele não busca conhecimento em Deus, quando ele não estuda a Bíblia, a tendência é morrer espiritualmente. Então, a palavra é alimento. E deixa eu perguntar para você. O texto fala de meninos novamente nascidos. Quando uma criança nasce, quando o bebê nasce, ela vai ingerir, ela vai beber, ela vai se alimentar do leite materno só no domingo. Só na terça-feira. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, sim. Não. Quando o neném nasce, ele tem desejo, ele quer, ele precisa do leite. E ele quer isso quando? Toda hora. Você percebe que o neném, ele vai beber o leite materno várias vezes ao dia. E assim deve ser o comportamento do cristão.
o crente não se alimenta apenas uma vez por semana. Isso causa uma fraqueza espiritual muito grande. Ele deve alimentar-se todos os dias, como um neném nascido que bebe o leite materno, bebe todos os dias e várias vezes ao dia. Assim deve ser o comportamento do cristão diante da palavra de Deus. Ele deseja afetuosamente, com amor, com afinco, com eficiência, a palavra de Deus, como um neném nascido que precisa dela para o seu crescimento. Assim é a nossa vida diante da palavra de Deus. Não devemos nos acostumar apenas com os cultos de domingo, onde tem a pregação da palavra, ou com o culto de doutrina na terça-feira, na quarta-feira, mas sim buscar todos os dias a fonte da nossa fé, a fonte do nosso conhecimento, aquela que nos traz alimento e nutrição, que é a palavra do Senhor. Então, assim deve ser o nosso desejo pela palavra de Deus. E eu faço uma pergunta, responda para você mesmo. Como um crente salvo em Cristo Jesus, como é que está o seu desejo pela palavra? Fique com essa reflexão. Agora, terceiro ponto. A palavra é instrumento que o Espírito Santo de Deus usa. Então, resumindo, primeiro ponto é por que devemos usar a Bíblia? Porque ela é o manual do crente. É o manual da vida cristã para o serviço de Deus. Segundo ponto, ela é nutriente, ela é alimento para a nossa alma. E terceiro ponto, ela é o instrumento que por meio dela o Espírito Santo usa. É o instrumento que o Espírito Santo usa na nossa vida. Então vamos lá. Se em nós houver abundância da palavra, eu anotei, o Espírito terá um instrumento para operar. É preciso, pois, meditar na palavra. E eu vou ler com vocês um texto que é muito conhecido, Salmo 1. Vamos lá, o que está escrito em Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, como crentes fiéis, temos que ter o prazer na lei do Senhor. Tem gente que tem prazer em assistir Netflix, em assistir série, maratona uma série inteira, mas não consegue ler um livro da Bíblia. Consegue ficar 2 horas vendo um filme, mas não consegue ficar 1 hora, 30 minutos vendo uma pregação. Que crente nós somos, ao ponto de ter prazer em coisas do mundo, que não edificam, que não enriquece nada a nossa alma, e não ter prazer, ter tédio em coisas de Deus, na palavra de Deus. O verdadeiro cristão bem-aventurado tem prazer na lei do Senhor, e nesta lei não medita só no domingo, não medita só na terça ou na quarta, mas medita de dia e de noite todos os dias. E qual é a consequência disso? Versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Perceba que Deus tem promessa, Deus tem bênção, Deus tem coisas grandes para entregar na vida daqueles que meditam, que estudam, que têm prazer na sua palavra. Quais bênçãos, quais promessas são estas? A promessa de, primeiro, dar fruto na estação própria. Aqueles que têm a palavra de Deus como base da sua vida, que meditam e estudam nela, irão dar frutos no reino de Deus. E a segunda promessa, as folhas não caem, ou seja, o que ele construir será solidificado pela palavra. O que ele fizer será solidificado pela palavra. Não vai ter queda. Os inimigos podem tacar pedra, os inimigos podem tentar afrontar, os inimigos podem se levantar. Eu digo, o inferno inteiro pode tentar te derrubar, mas as folhas daqueles que meditam na palavra não irão cair.
aqueles que têm prazer na lei do Senhor, as suas folhas, os seus frutos não serão destruídos e derrubados. A terceira promessa, tudo que ele fizer prosperará. Deus tem promessa para aqueles que estudam a sua palavra. Agora eu vou encerrar com uma coisa que eu escrevi aqui. A palavra te torna sábio. A palavra te torna apto para servir com excelência no ministério. A palavra te guia pelo caminho da verdade e doutrina, e a importância de estudar a palavra é ter uma vida guiada pelo Deus da palavra, que se revela para nós através dela. Aqueles que estão aptos para sentar e aprender, um dia se levantarão para ensinar. O Espírito Santo busca aqueles que têm prazer na palavra. E eu tenho agora 3 palavras proféticas para te entregar. Recebe aí, levanta a mão, recebe. 3 palavras proféticas para te entregar. Leia a Bíblia. Gostou dessa? Agora eu quero encerrar lendo um texto que é muito conhecido por vocês, mas que vai fechar com chave de ouro a nossa aula nesta noite. Vamos lá. João, capítulo 4, versículo 23. Você conhece com certeza esse texto. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. A palavra é a verdade, e o Espírito anda em comunhão com a verdade. Aqueles que leem a Bíblia, que estudam a Bíblia, que meditam na Bíblia, estes serão abençoados por Deus e terão uma oração sincera. Eu escrevi aqui, ó. Olha só o que eu escrevi aqui. É preciso deixar que a Bíblia domine todas as esferas da nossa vida cristã. E é a palavra que nos torna sábios, aptos para servir a Deus. E é através dela que Deus revela a nós. Então, tenha isso em mente. Aqueles que adoram a Deus com sinceridade, buscam a Escritura e buscam a Bíblia. Então eu vou encerrar. Quais foram as 3 principais lições para aqueles que estudam a Bíblia? Ou quais são as razões pela qual estudamos a Bíblia? São 3. Primeiro, estude a Bíblia, porque ela é o manual da sua vida cristã. Segundo, estude a Bíblia, porque ela é alimento para a sua vida cristã. Terceiro, estude a Bíblia, porque ela vai te levar a ser guiado pelo Espírito Santo. Você se tornará instrumento na mão de Deus. Ela é ferramenta de Deus para a sua vida. Então eu quero fechar com chave de ouro agora, fazendo esse apelo. Aqui neste canal, sempre eu quero trazer para vocês videoaulas, pregações, mensagens curtas, mensagens rápidas, mas sempre com o estudo de expor, estudar e pregar a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você vai me ajudar muito. Deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo para mais pessoas e, claro, se inscrever no canal e acompanhar os vídeos que eu vou publicar aqui a partir de agora. Então, eu estou trazendo para vocês o conteúdo que eu estudo, que eu busco, que eu leio, trago para vocês detalhadamente e de modo didático para o aperfeiçoamento da sua vida. E assim eu me aperfeiçoo e você também é abençoado com isso. E para ajudar vocês, eu vou deixar o PDF dessa aula aqui embaixo. Cada ponto para você que quiser ler, estudar melhor, anotar. O PDF, o esboço dessa aula vai estar aqui embaixo. Isso é coisa que poucos fazem. Dar um esboço para você estudar é coisa que poucos fazem, mas eu estou deixando aqui embaixo o PDF para você baixar. Você pode até pregar isso na sua igreja, pode fazer um vídeo sobre isso, pode usar esse PDF, esse conhecimento, para dar mais conhecimento a outras pessoas. Então o PDF está aqui embaixo, eu peço que você baixe aqui embaixo o PDF, deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal e eu te peço também que você continue acompanhando os nossos vídeos, beleza? Deus abençoe você, foi uma honra tê-lo aqui conosco.
Até o próximo vídeo. Fica na paz.